Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uma pergunta que eu costumo fazer muitas vezes. É simples. Tens dificuldade em dizer que não? Na maior parte das vezes a resposta é quase imediata. Sim. E depois eu pergunto, e porquê? E é aí que começa o silêncio. Porque a maioria das pessoas nunca pensou verdadeiramente nisso. Limitam-se a dizer que são boazinhas, que gostam de ajudar, que são disponíveis, que gostam de estar presentes. E atenção, nada disso é um problema. O problema começa quando ajudas os outros enquanto te vais abandonando a ti. Há pessoas que dizem sim com a boca, enquanto o corpo inteiro está a gritar não. E o mais curioso é que fazem com um sorriso. Naturalmente um sorriso meio cansado, mas ainda assim um sorriso. E no trabalho que faço muitas vezes encontro pessoas assim. São aquelas pessoas que estão sempre disponíveis, que resolvem problemas, que ajudam toda a gente, que nunca querem incomodar, nunca querem desiludir e, curiosamente, vivem exaustas. Ora bolas, coincidência. Há uma frase que eu gosto muito. Nem toda a bondade nasce do amor. Porque às vezes nasce do medo. E do medo de quê? De desiludir, do medo de ser rejeitado, do medo de deixar de ser importante, do medo de ouvir um simples não gostei. E convenhamos, há pessoas que preferem organizar uma mudança de casa inteira ao sábado do que dizer, olha, este fim de semana não me dá jeito. E isto para mim é um nível de compromisso admirável. Mas atenção, com os outros, porque consigo próprias, nem sempre. E sabes o que é mais curioso? Nós damos nomes muito bonitos a isto. Chamamos-lhe educação, empatia, generosidade, disponibilidade, mas às vezes é apenas necessidade de aprovação com um excelente departamento de marketing. E repara numa coisa, quando alguém te pede um favor, qual é a tua primeira preocupação? É perceber se queres ajudar ou perceber se a outra pessoa vai ficar chateada se disseres que não? Porque são perguntas completamente diferentes. Há pessoas que passam a vida inteira a gerir as emoções dos outros. Só que há um pequeno problema. Pequeno, grande problema. Isto não funciona. Porque nunca vais conseguir controlar aquilo que os outros sentem. Podes dizer tudo da forma mais delicada do mundo e ainda assim alguém pode ficar desagradado. E atenção, isto não significa que fizeste alguma coisa errada. A certa altura, comecei a reparar numa coisa. As pessoas que mais medo têm de desiludir os outros são muitas vezes aquelas que vivem constantemente desiludidas consigo próprias. Porque disseram sim outra vez. Porque aceitaram mais uma responsabilidade. Porque marcaram mais um compromisso. Porque voltaram a colocar toda a gente à frente delas. E depois perguntam-se porque é que vivem cansadas. Enfim, há uma ideia que me acompanha há muito tempo. Dizer não afasta as pessoas certas. Apenas revela quais são essas pessoas. Porque quem gosta de ti apenas quando fazes tudo o que a outra pessoa quer, provavelmente não gosta verdadeiramente de ti. Gosta da tua disponibilidade e isso são coisas diferentes. E eu percebo que isto possa ser desconfortável, mas é a realidade. Claro que isto não significa começar amanhã, por exemplo, a responder não a toda a gente. Óbvio. Não é preciso transformar este episódio numa revolução nacional. Imagina, amanhã alguém diz ouviste aquele podcast? E tu respondes, não quero. Calma, não é isso. É apenas para perceberes uma coisa. Cada vez que dizes sim aos outros, estás sempre a dizer não a alguma coisa. À tua energia, ao teu descanso, à tua família, ao teu tempo ou simplesmente à tua paz. E a questão é, esse sim vale esse preço? Sabes qual é
uma das maiores aprendizagens que eu tive ao longo destes anos. As pessoas emocionalmente maduras não dizem sim a tudo. Dizem sim às coisas certas. E conseguem lidar com o desconforto de, por vezes, desiludir alguém. Porque, acima de tudo, percebem uma coisa que é, para mim, muito importante. Desiludir alguém de vez em quando não é o mesmo que deixar de ser uma boa pessoa. E talvez uma das formas mais bonitas de respeito próprio seja esta: conseguir dizer não. Sem sentir que tens de escrever uma tese de doutoramento a justificar isso. Porque há pessoas que pedem desculpa durante 15 minutos antes de dizerem que não podem ir de jantar. E no fim da conversa, já toda a gente perdeu a vontade de jantar. Então eu vou deixar-te com 2 perguntas. Quando foi a última vez que disseste sim a alguém quando, no fundo, querias dizer não? E a segunda pergunta é: quantas das coisas que fazes pelos outros nascem verdadeiramente da generosidade e quantas nascem do medo de não seres suficiente? Talvez estabelecer limites não seja egoísmo. Talvez seja uma das formas mais honestas de cuidar das relações. Porque as relações saudáveis não precisam de ser perfeitas. Precisam de pessoas verdadeiras. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se alguém te pedir hoje um favor, não respondas logo. Respira primeiro e quem sabe pode ser o início de uma relação melhor. Com os outros, mas sobretudo contigo. Até ao próximo episódio.